Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho aqui com você sobre um texto que está na Palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. O apóstolo Paulo traz um alerta à igreja de Coríntios, dizendo assim: há no mundo muitas vozes, ou muitos tipos de vozes, porém, nenhuma delas sem sentido ou sem efeito. Bom, nós que somos de Deus, somos filhos de Deus, nós somos conduzidos de uma só forma, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo e pela voz do Espírito Santo. Porém, o mundo é muito sagaz. No mundo existe o anticristo, o espírito anticristo, e ele está sempre falando no ouvido das pessoas para poder tirar as pessoas dos seus propósitos, da sua missão, daquilo que ela foi incumbida para fazer, daquilo que ela nasceu para ser. Por isso a Bíblia diz: no mundo existem muitas vozes e nenhuma delas sem efeito. A intenção é desviar você do seu caminho, do seu propósito. E a pergunta que eu faço é: qual é o tipo de voz que você está ouvindo? Ou de que forma você está sendo conduzido? É normal, quando a gente se frustra ou quando a gente se cansa, a gente querer ouvir aquilo que a gente quer, aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que agrada o nosso ouvido, e não aquilo que a gente precisa de fato ouvir. Por quê? Porque quando a gente está num momento de decepção, de ofensa, que nos ofenderam, a gente está sensivelmente propenso a querer ouvir coisas que vão satisfazer a nossa carência emocional. E aí é que mora o perigo. A Bíblia diz lá em Gênesis, no início do livro de Gênesis, que Eva, ela ouviu de Satanás, da serpente, coisas que ela queria ouvir. Ela estava em alerta para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, Satanás, através da serpente, disse a ela assim: olha, não é bem assim. Se você comer, você será como Deus. Você será conhecedora do bem e do mal. Então, existe um convite distorcido, até mesmo dentro da palavra de Deus, mas um convite distorcido para você sair da posição que Deus te colocou, para você sair do lugar que Deus colocou você. E como eu disse, como eu estava dizendo, é muito comum que quando a gente está ofendido, ferido, machucado, a gente queira ouvir aquilo que vai fazer bem para o nosso coração. Mas é necessário, nesses momentos, a gente resistir firme, sem sair do propósito. Por quê? Nós temos uma missão, nós estamos dentro de um propósito, e dentro dessa missão, dentro desse caminho, nessa caminhada, é evidente que nós vamos nos deparar com pedradas, com caminhos espinhosos, com contrariedades, e isso machuca a gente. Só que, se a gente ouvir, der atenção para vozes que quer fazer o bem para nós vamos abortar a missão e o propósito que Deus colocou na nossa vida. Portanto, cuidado com as vozes que você está ouvindo. Jesus, quando estava prestes a ir para a cruz, o apóstolo Pedro tentou persuadi-lo. A Bíblia diz que Pedro estava pregando para Jesus, dizendo assim: não, Senhor, não vá para lá, de modo algum essas coisas irão te acontecer. Ou seja, tentando tirar Jesus da sua missão, trazendo uma palavra emocionalmente encaixada. Só que Jesus disse para o apóstolo Pedro: para trás de mim, Satanás, pedra que me serve de tropeço. Por quê? Porque a voz suave que agradava os ouvidos tirava ele do propósito. Portanto, o caminho que nós estamos, nós não podemos sair dele, ainda que nós, de alguma forma, venhamos a nos ferir e venhamos a nos machucar. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável, mas isso não significa que ela não é difícil. Porque Deus entende e conhece todas as coisas. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos planos para nós mesmos. Então, olha, não ouça voz que vai agradar sua emoção, que vai agradar o seu sentimento e suas emoções. Permaneça focado e firme no propósito que Deus estabeleceu você. Seja filho de Deus, seja guiado pelo teu Espírito Santo. A emoção também é uma voz.
No mundo existem muitas vozes e a emoção também é uma voz, mas essa é uma voz que vem para tirar você do caminho que Deus colocou você para frutificar. Então, quanto mais firme você esteja, quanto mais resiliente você esteja, apesar das tempestades e dos ventos, isso significa que você vai se tornar uma árvore frutífera. Não devemos nos mover por circunstâncias, mas pela voz do Espírito de Deus. Porque se somos filhos, também somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então recebe aí essa palavra no nome de Jesus.